texto muito conhecido de toda a igreja, João capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ao que respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer isto, o que te importa é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Pai, eu te glorifico uma vez mais, te exalto uma vez mais e me coloco na sua presença nesta tarde para ser um canal de bênção para a sua igreja. Eu te empresto a minha boca e a minha mente, Pai, para ser o seu porta-voz neste lugar. Eu te faço 2 pedidos ainda antes de pregar. O primeiro pedido é que todos os demônios que saíram das profundezas do inferno para virem contra nós, que batam em retirada agora ou sofram as consequências do fogo de Jeová que vai descer sobre nós nesta tarde. O segundo pedido, ó Deus, é um pedido de atrevimento espiritual que eu sempre faço. Abre a porta do Palácio Celeste sobre a igreja de Camboriú agora e envia, Senhor, uma comitiva alada de pelo menos 8 serafins, 8 anjos de fogo que refletem o brilho da sua glória. Quero 2 serafins aqui nesta tribuna, um à minha esquerda, outro à minha direita. Quero 2 serafins na entrada da igreja, 2 serafins na galeria da igreja e 2 serafins na nave da igreja. Que eles comecem a sobrevoar este lugar agora e comecem a esparramar brasas de fogo agora. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora. Sacode a nossa alma, o nosso espírito e nos faz viajar nas suas revelações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu convido você nesta tarde para uma profunda reflexão em Deus. Quantos estiveram ontem à noite aqui nos ver? Valeu a pena ter vindo ontem à noite? Está sentindo a graça de Deus ainda? Quando a graça nos envolve, o amor, ele é resplandecente. Na tarde deste dia, o Senhor me deu uma mensagem muito profunda. Eu não sei como é que você vai recebê-la, porque eu prometi que hoje eu ia pregar uma mensagem de fogo, mas eu sou muito obediente à voz do Espírito. E enquanto eu estava lá no apartamento, bem aconchegante, que o irmão Milton da pizzaria Fornalha forneceu, o Senhor disse: eu quero continuar o tratamento de ontem, porque pessoas precisam ser curadas aqui nesta tarde. Acontecerá milagres aqui nesta tarde, milagres muito maiores do que paralítico andar e do que cego ver. Acontecerá milagres de vida eterna neste lugar. Quem acredita nisso, só para não perder o costume, abre essa boca bonita que Jesus te deu e dê um glória ao Senhor para escutarmos o ribombar da sua adoração. Pois bem, ao abrir a minha Bíblia no Evangelho de João capítulo 3, eu encontro uma história antiga, tão antiga quanto antiga é a Bíblia Sagrada. Fico aqui pensando qual dos obreiros que aqui estão atrás de mim que nunca ousaram pregar a história de Nicodemos. Falar de Nicodemos não é uma arte. Falar de Nicodemos é deixar com que as coisas do passado venham ter algum tipo de influência nas coisas do presente para transformar-nos no futuro. Quando eu olho para a vida do doutor Nicodemos, eu me empolgo, porque este homem era um ícone na sua sociedade. Nicodemos não era mais um homem, ele era o homem. Nicodemos, se eu perguntasse a esta igreja que estuda, que ama a Bíblia, esses crentes que passam noites sem fio estudando, indo para faculdades, lendo livros sobre a Bíblia, eu tenho certeza que cada um teria aqui uma opinião acerca do doutor Nicodemos. Se eu perguntasse para vocês quem era Nicodemos, possivelmente alguém me diria assim: pastor Marcos, ele era um doutor da lei. Sim, ele era um doutor da lei, mas ele era muito mais que um doutor da lei, Alexandre.
ele era um instrutor bíblico de sua época. Ele era muito mais que um instrutor bíblico de sua época, ele era um sacerdote, ele era um sumo sacerdote de sua época, ele era o homem da religião. Nicodemos era um homem que tinha dentro da sua mente o decálogo todo gravado, ele tinha os 10 mandamentos, ele tinha as atribuições da Bíblia do Velho Testamento, ou seja, o Torá, todinho guardado na sua mente. Nicodemos era um homem que qualquer pessoa, ao olhar para ele, ao visualizar a sua presença, chegava à seguinte conclusão: eis ali o retrato de um homem perfeito que Deus sonhou e gostaria que todos nós fôssemos como ele. Nicodemos era um homem que, além da nomenclatura santa, além de ser um pastor presidente em Israel, além de ser o professor bíblico da escola sabatina de Israel, além de ser um mestre da sinagoga e ainda mais pertencer ao sinédrio, à política judaica, Nicodemos também era o homem da aparência de santidade. Ele não tinha apenas o nome de santo, ele tinha também a sua aparência. Ele não saía de casa com roupas coloridas, ele não saía de casa com roupas apertadas, ele não saía de casa com uma roupa comum. Ele vestia-se de uma roupa de éfode, de linho branco, porque ele era um sacerdote. Ele não saía de casa sem ter na sua cabeça, sobre a sua cabeça, um chapéuzinho chamado mitra ou kippá. E às vezes a mitra vinha escrita assim: santidade ao Senhor. Nicodemos, além de usar este tipo de roupa e este chapéu que o ornamentava, ele não saía de casa sem antes passar um unguento, um azeite cheiroso e perfumado na sua barba, porque conforme ele ia caminhando nas ruas e quem passava perto dele sentia o bom cheiro da tradição judaica. Nicodemos, raramente você o veria sem ter debaixo dos seus braços um grande pergaminho embrulhado que traria ali dentro as leis, as profecias e tantas coisas mais. Ufa! Nicodemos era o homem, o sonho de todos os demais homens. Eu imagino que quando ele caminhava pelas ruas da cidade, quando ele encontrava com os judeus que tinham na mão seus filhos, quando tinha um filhinho do sexo masculino, quando o doutor Nicodemos passava, o pai parava, inclinava em reverência à santidade do doutor Nicodemos e fazia com que o seu pequeno filho se inclinasse também. E quando o doutor Nicodemos já estava de costa, o pai dizia ao filho: quando tu cresceres, o meu sonho é que tu sejas como ele, porque lá vai um grande homem de Deus. Eu imagino que o doutor Nicodemos era o sonho de toda jovem solteira de Israel. Eu imagino que quando as jovens passavam em grupinhos do lado da mãe e passavam perto do doutor Nicodemos, e o perfume daquele unguento que estava na sua barba, e o estereótipo do doutor Nicodemos, e a autoridade do doutor Nicodemos diante de todas as pessoas, faziam com que as moças sonhavam. E eu imagino elas diziam assim: que se Deus me abençoar e eu for fiel a Ele, quando eu crescer, o Senhor vai me dar um homem como aquele ali. Doutor Nicodemos era o sonho de toda sogra. Toda sogra queria ter um genro como ele. Era o sonho de todo sogro. Todo sogro queria ter a filha desposada por um homem de moral. Ninguém nunca pôde apontar o dedo para o doutor Nicodemos e dizer: tu és mundano, tu és um homem que vive uma coisa e prega outra. Ninguém poderia jamais apontar o dedo para ele e dizer que ele era um promíscuo, que ele era um adúltero. Ninguém viu o doutor Nicodemos passar perto dos prostíbulos. Ninguém viu o doutor Nicodemos entrar dentro de uma feira e encharcar a sua cara com cachaça. Ninguém nunca viu o doutor Nicodemos esboçar um sorriso para qualquer que fosse mulher. Ele era um homem da santidade. E quem olhava para aquele homem dizia: é possível sim viver na terra e levar uma vida de santidade. E quando eu olho para o doutor Nicodemos, eu abro um parênteses para dizer: eu vejo a síndrome dele tomando conta dos nossos crentes. Eu vejo muitas pessoas tentando ser como ele, aparentemente santos, ter um bom nome santo, e aquilo que os homens podem ver é apenas aquilo que está por fora. O homem pode muito bem levar uma vida de santidade, aparentemente falando, pode muito bem atuar no palco da vida e se travestir de um homem que ele não é, pode muito bem fazer uma cara de santidade, vestir uma roupa de santidade, carregar a Bíblia debaixo do braço como se fosse desodorante, abrir a boca para não falar palavrões, não contar piadas e assim mesmo recitar versículos. Mas o íntimo do ser humano não pode ser medido por aquilo que ele estereotipa por fora. O ser humano não pode ser qualificado por aquilo que ele representa por fora, mas sim por aquilo que ele é por dentro. Porque quanta gente vive uma vida mascarada. E quando eu olho para o doutor Nicodemos, eu descubro um crente assim, um homem enrostido e aperfeiçoado por uma religião, um homem que não pregava por amor,
não pregava por vocação, mas sim por profissão. Ele era um profissional da sua área, ele era o resultado de uma religião. E quando este homem estava diante dos homens, ele mostrava uma alegria que ele não tinha, ele mostrava um caminho que ele não seguia, ele mostrava um poder que ele não possuía. E a realidade da vida dele só era de fato uma verdade quando ele estava dentro da sua casa, sozinho, longe dos olhares de todos os homens. Quando eu olho para a vida do Dr. Nicodemos, eu fico imaginando, como eu citei ontem à noite aqui, que a sorte da mulher adúltera foi que antes de conduzirem-na para o doutor da lei, levaram ela para o doutor Jesus.